Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 2. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. 2 Reis, capítulo 2. Louvado seja Deus. Vamos ler, irmãos. A partir do versículo 12. 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 12. Louvado seja Deus. A partir do versículo 12 nós vamos ler até o versículo 19. Louvado seja Deus. Então, 2 Reis, capítulo 2, versículo 12 a 19, que diz assim: O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas. E disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante deles em terra. E disseram-lhes: eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixai-os ir para buscar o teu Senhor. Pode ser que o elevaste o Espírito do Senhor e lançaste em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele disse: não os envieis. Mas eles apertaram com ele até que se enfatiar. E disse-lhes: vai, enviai. E enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó. E disseram-lhe: eu não vos disse que não os fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são mais e a terra é estéril. Versículo 20 também. E ele disse: trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Glória a Deus. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Glória a Deus. Até aí, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, nós lemos nessa palavra uma passagem que nos fala de quando Eliseu recebeu da parte do Senhor a incumbência de dar prosseguimento, aleluia, ao ministério que Deus deu a Elias. E a história de Elias, muito conhecida, né? E nos fala dos momentos difíceis que o povo de Israel estava passando, momentos de apostasia, momento de idolatria. Havia, irmãos, um momento tão terrível que quando Elias clamou ao Senhor e disse: só eu fiquei profeta, Deus lhe disse que havia ainda 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal.
Parece um número grande, mas não é. É um número pequeno, porque em toda a nação, de milhares, né, de talvez milhões, né, de habitantes, apenas 7.000. Louvado seja Deus. Nós encontramos o exército de Israel com 32.000, 50.000, né, e até mais do que isso. Então nós vemos que 7.000 era muito pouco. Então era a dificuldade, irmão, daquela época. E Deus levantou Elias para fazer diante do povo de Israel a demonstração de que há um Deus no céu, que Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, aleluia, era o Deus verdadeiro, não o Deus trazido por Acabe, apresentado, trazido lá, né, por Jezabel, não os deuses, meus queridos irmãos, dos outros povos, a qual Josué já tinha alertado ao povo de Israel, que não observasse os deuses além do rio, a qual os pais, lá no passado, ainda lá no Egito, né, no caso se referindo ao Egito, né, no tempo do Egito, então havia ali aqueles que no passado, ao sair do Egito, levaram consigo nos seus corações, aleluia, ainda aquela idolatria que havia no Egito. Quer dizer, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles, né? Então o importante, meus queridos irmãos, aleluia, não é sair do mundo e vir para a igreja, né? Então não adianta apenas, meus queridos irmãos, vir para o Evangelho, mas tem que, aleluia, viver o Evangelho. Entrar para o Evangelho é importante, mas mais importante do que isso é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo entrar em nossos corações, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Elias, ele sabia que o tempo dele havia acabado, e diz a palavra do Senhor que ele estava lá em Gilgal. Estando lá em Gilgal, Deus revelou a Elias que ele deveria, né, sair de Gilgal, porque Deus havia de o levar, né, para o céu, seria arrebatado para o céu. E revelou também a Eliseu. E a palavra diz que Elias dizendo para Eliseu: fica aqui, que o Senhor me chamou, aleluia, para ir a Jericó. E chegando em Jericó, Eliseu não deixou de seguir a Elias, disse: não, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foi, meus queridos, chegando ali em Jericó, foi ali direcionado ao Jordão. E por quê? Porque ele iria atravessar o Jordão para poder ser arrebatado, né, para o céu. Isso é uma figura, meus queridos irmãos, aleluia, do arrebatamento da igreja, uma das figuras do arrebatamento da igreja. A primeira figura disto nós encontramos antes do dilúvio, porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, aleluia, e antes de vir o dilúvio, o Senhor o arrebatou, né? Ele foi levado aos céus, e a palavra nos diz que também procuraram e não acharam. Louvado seja Deus. Assim aconteceu também com Elias. Elias foi elevado aos céus, aleluia, e também os filhos dos profetas procuraram. Nós encontramos aqui que eles pediram a Eliseu para procurar a Elias, mas Eliseu sabia, meus queridos, que ele não tinha sido levado para nenhum monte e nem para um vale, como os filhos dos profetas estavam achando. Elias, aleluia, foi elevado para o céu, e Eliseu sabia disto, e por isso disse: não perde tempo, não vá. Mas insistiram tanto, né, que ele acabou cedendo e disse: tá bom, vai procurar. E saiu um grupo de 50 para procurar, aleluia, e não encontraram. E Eliseu disse, avisou a eles, eu não disse? Aleluia. Por quê, irmãos? Porque sabia Eliseu que Elias tinha sido arrebatado para o céu. Glórias a Deus. Uma outra figura, meus queridos irmãos, aleluia, do que está para acontecer. A igreja em breve será arrebatada, né, aos céus. Glórias a Deus. Infelizmente muitos vão ficar procurando, aleluia, de um lado para o outro, uns procurando os pais procurando os filhos, né, e procurando os irmãos da igreja, aleluia. As portas das igrejas estarão fechadas, aleluia. Por quê? Porque é um povo que foi levado
levado para o céu, assim como Elias, aleluia. Muitos ficarão procurando, mas não acharão, porque nós já estaremos na glória, na presença do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E Eliseu, irmãos, pediu a Elias uma coisa, porque Elias viu que Eliseu não abria mão de segui-lo. E ele virou para ele e disse: pede-me o que queres, antes que eu seja tomado de ti. E ele disse: eu quero porção do teu Espírito sobre mim. Aleluia. E Elias disse: dura coisa pediste. Glórias a Deus. Quer dizer, não só uma coisa difícil, né? Mas Elias estava dizendo para Eliseu que teria um preço a pagar, né? Havia um preço a pagar para realmente ter a porção dobrada. Louvado seja Deus, do espírito de Elias, na qual Deus usou, fez coisas maravilhosas. Louvado seja Deus. Nós vemos fogo desceu do céu, né? E 2 vezes, 2 grupos de 50, desceu fogo do céu e consumiu os 50. Ele enfrentou os profetas de Baal, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e ali matou os 450 profetas de Baal e também os 400 de Acera. E, irmãos, muitas coisas Deus usou a Elias, aleluia. E Eliseu pediu porção dobrada. Irmãos, aleluia. Deus dá porção dobrada, porque para Deus, irmão, não existe limite. Infelizmente, nos dias atuais, né, que não é muito diferente do dia de Elias, que são dias de apostasia, dias de frieza, de desorientação espiritual, né, dias difíceis, a qual, aleluia, o Senhor disse a Daniel que nos últimos dias seriam tempos, né, trabalhosos. Glórias a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo também se referiu aos últimos dias, falando, meus queridos, aleluia, que haveria as dificuldades, né, espirituais, que seriam falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, falsas operações, né, espirituais. Também no âmbito mundial haveria guerras, fome, peste e terremotos em vários lugares. E conforme vai chegando, meus queridos irmãos, o momento do arrebatamento, esses sinais vão aumentando. Agora começou os sinais nos céus, aleluia. Todo mundo está vendo sinais, meus queridos, aleluia, muito estranhos, coisas que nunca aconteceram estão acontecendo. E alguns países, né, de repente escurece. Aconteceu em São Paulo, alguém disse que foi por causa de alguma coisa climática, mas já foi provado que não foi, porque nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa, no Canadá, de repente se escureceu. Na Rússia, estava um homem lá filmando lá alguma coisa, daqui a pouco apagou tudo, né? Ficou tudo escuro, anoiteceu de uma hora para outra, irmão, questão de 2, 3 minutos escureceu, né? Em plena metade da tarde. Então essas coisas são sinais, meus queridos, que estão acontecendo, a qual o Senhor está avisando para a sua igreja, que estejamos prontos, aleluia. Elias, ele disse para Eliseu, aleluia, fica aqui, aleluia, que o Senhor me enviou ao Jordão. E ele disse: não, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Não é porque ele estava seguindo, meus queridos irmãos, aleluia, idolatrando a Elias, não, esse é o homem de Deus, onde ele for eu vou. Não, meus queridos, ele tinha um objetivo nisto tudo, aleluia. O objetivo aleluia, porque ele sabia que quando Elias fosse arrebatado aos céus, alguém teria que sucedê-lo, e ele queria que fosse ele. E ele mesmo disse, aleluia, eu quero porção dobrada do teu Espírito sobre mim, aleluia. Esse é o desejo, meus queridos, que deve estar em nossos corações, aleluia. Nós devemos buscar, meus queridos, ter cada vez mais de Deus em nossas vidas, aleluia. Ele pediu porção dobrada, meus queridos, e não é nada, aleluia, absurdo. Nós pedimos mais e mais de Deus, pedir mais da parte do Senhor, aleluia. Deus disse para a sua igreja ficar em Jerusalém até do alto ser revestido de poder. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor nos diz, meus queridos, que cerca de 120 ficaram ali, meus queridos, aguardando naquele lugar, aleluia. Estavam todos reunidos, diz a palavra do Senhor, reunidos no mesmo lugar, estavam ali assentados, aleluia, naquele momento de oração, até que de repente entrou naquela casa um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Glórias a Deus, porque as coisas de Deus, meus queridos irmãos, aleluia, elas é assim, aleluia. Nós buscamos e a seu tempo o Senhor faz
faz a obra que Ele deseja em nossas vidas. Aleluia. Quando Deus disse para Josué, diz para o povo, santificai-vos, porque amanhã fará, Senhor, maravilha no meio de vós. Infelizmente, muitos querem o aqui e agora. Aleluia. Acha que com um dia de jejum, tudo vai mudar. Alguns acham que com uma oração, né? Alguns até dizem, não, vamos fazer uma oração forte aqui, tudo vai mudar, tudo vai se transformar. Aleluia. Da noite para o dia, da água para o vinho. Mas, meus queridos irmãos, as coisas espirituais, elas requerem primeiramente, aleluia, uma perseverança, ela requer esperança, ela requer, meus queridos irmãos, constância, aleluia, e a seu tempo as coisas acontecem. Eliseu queria a porção dobrada do espírito de Elias sobre ele, mas ele teve que andar, aleluia, quilômetros e quilômetros para receber, teve que sair de Gilgal, aleluia, ali para Jericó, de Jericó foi até o Jordão, atravessou o Jordão junto com Elias, não sabemos quantos dias levou, mas foram bastante dias, porque a viagem de um lugar desse para o outro era uma distância razoável, louvado seja Deus, mas porque ele tinha um objetivo claro, que era receber mais de Deus. Ele não queria ser mais um profeta, aleluia, como os muitos que tinham por ali, porque havia uma escola de profetas, a qual havia os filhos dos profetas. Filho do profeta, meus queridos irmãos, não é que era filho do profeta tal, filho que se juntava, não. Filhos dos profetas querem dizer aqueles que eram, aleluia, candidatos a profeta, eram alunos de profeta, quer dizer, aprendiam a palavra, aprendiam os mistérios de Deus, as coisas, aleluia, da palavra, e também ensinado a orar, a buscar o Senhor. Então eles eram alunos, né? E por isso eram chamados filhos dos profetas, aleluia. E eles, meus queridos irmãos, eram homens que estavam ali se preparando, né, para serem usados por Deus num dado momento, assim como aconteceu lá na igreja de Antioquia, louvado seja Deus, a qual os crentes buscavam o Senhor. E também lá em Atos 13 nos diz que a igreja, aleluia, era uma igreja que buscava a palavra, buscava em oração, em jejum, e não sabemos quanto tempo Paulo, aleluia, e Barnabé ficaram naquela igreja, mas a Bíblia diz que ali eles participavam daquela igreja, está lá em Atos capítulo 13, e os dias e o tempo foi passando, talvez anos, mas de repente disse o Espírito Santo, apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. E ali saíram, meus queridos irmãos, revestidos de poder, de conhecimento da palavra, e pregaram a palavra do Senhor, e ganharam milhares, aleluia, para Cristo, aleluia, com a pregação, aleluia, da palavra do Senhor, com sinais, com prodígios. Por quê? Porque eles se prepararam para isto, aleluia. Então é como uma faculdade, né? Aleluia, a pessoa entra e tem que estudar, tem que fazer ali as matérias, e depois de um certo tempo, 4 anos ou 5 anos, dependendo da matéria, aleluia, talvez até 6, aí a pessoa recebe o diploma para poder, aleluia, praticar. Assim, meus queridos irmãos, também na vida espiritual, o crente tem que ir aprendendo. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, glórias a Deus. Então nós temos que aprender com o Senhor, nós temos que conhecer as coisas de Deus. A palavra só nos diz que crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Então, meus queridos, Elias, aleluia, durante o seu ministério, fez com que Eliseu aprendesse, aleluia, aprendeu ali que deveria, para ser profeta, ser um homem separado, um homem santo, aleluia, separado do pecado, separado daquela geração, aleluia, deveria estar sempre em oração, deveria estar sempre ligado na palavra, aleluia. E Eliseu aprendeu com Elias, e por isso ele disse, olha, o que falta agora é o que vem de Deus, porque o que falta para mim, Eliseu deve ter pensado isso, é uma coisa que Elias não vai poder me dar. Ele me deu ensinamentos, ele me deu instrução, aleluia, ele me ensinou muita coisa, mas existe uma coisa que ele não pode me dar, aleluia. E Eliseu ouviu de Elias, o que é que tu queres? Pede de mim, aleluia, pede a mim o que queres, antes que eu seja tomado de ti. Ele disse, eu quero porção dobrada do teu espírito, aleluia. Então isso Elias não podia dar, mas há um Deus no céu que ouviu e deu a resposta para Eliseu, aleluia. A Bíblia diz que quando Elias subiu num carro de fogo, ele clamou dizendo, Eliseu clamou, né, dizendo, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E quando, meus queridos irmãos, ele olhou
olhou para cima, vinha a capa de Elias. Quando ele pegou na capa de Elias, um símbolo, meus queridos irmãos, de que dali para frente ele seria o substituto, aleluia, de Elias, porque capa fala, meus queridos irmãos, aleluia, de condição, né? Aleluia, espiritual. A capa de Elias em si, aleluia, não tinha virtude nenhuma, a capa em si, tanto é que ela não existe mais, na verdade, deve ter ficado depois que Eliseu morreu, talvez tenha sido enterrado junto com ele e a terra, né, comeu, né? Mas a situação não estava na capa, o poder, a unção e a graça, aleluia, não estava na capa. Ele receber a capa de Elias era um símbolo de que Deus ouviu o seu pedido, que ele pediu, aleluia, porção dobrada do Espírito, a qual era o Espírito Santo, que usava Elias, aleluia, com todo aquele poder, porque o poder não é do homem. O apóstolo Paulo, ele mesmo diz que o poder não é de nós, o poder vem de Deus, o poder pertence a Deus, nós somos como um vaso de barro, a qual o Senhor coloca os seus tesouros, e Paulo diz, aleluia, Deus colocou os seus tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja de nós, mas seja de Deus. E assim, meus queridos irmãos, o crente consciente disto, ele deve buscar, meus queridos, aleluia, cada vez mais de Deus, aleluia, nos tempos de acomodação, no tempo de frieza, aleluia, Deus quer levantar, aleluia, como se fosse os 7.000, aleluia, para fazer a diferença. Louvado seja Deus. Eliseu perguntou, aonde está o Deus de Elias? E hoje, meus queridos irmãos, nós devemos perguntar, aonde está o Deus nosso? Aonde ele está? Aleluia, porque a Bíblia diz que quando Eliseu chegou na margem do rio, ele olhou o rio fechado, glórias a Deus, e pegou a capa de Elias e disse, onde está o Deus de Elias? E quando ele tocou com a capa na água, aleluia, o rio se abriu, ele passou, louvado seja Deus. E essa pergunta, aleluia, de Eliseu, meus queridos, aleluia, deve também ser feita por nós, não é verdade? Nesses dias que nós estamos vivendo, aonde está o nosso Deus? Aleluia, porque, meus queridos irmãos, é tempo de incredulidade, aleluia, e nós não podemos, meus queridos irmãos, nos deixar levar pela incredulidade. A incredulidade é coisa tão terrível, que a palavra só nos diz que o Senhor Jesus Cristo, quando foi em Nazaré, não operou muitos milagres, por causa da incredulidade deles. A incredulidade impede, meus queridos irmãos, não que venha impedir no sentido de que Deus não pode fazer nada, ele quer fazer, mas não pode, não é isso, aleluia, Deus faz o que quer, pode ser, aleluia, o crente crendo ou não crendo, o povo crendo ou não crendo, Deus quer fazer, Deus vai fazer, mas, meus queridos irmãos, Deus quer mostrar para o homem, aleluia, que é necessário crer nele. Assim aconteceu, aleluia, com Josué. Deus disse para ele, serei contigo como fui com o meu servo Moisés. Louvado seja Deus. E na hora da batalha, irmão, aquele homem não duvidou, virou para o lado do sol e da lua e mandou parar. Louvado seja Deus. E o sol parou. Sabe por quê, irmão? Porque ele confiou na palavra que Deus havia lhe dito, assim como fui com o meu servo Moisés, serei contigo. Meu querido irmão, é tempo de nós crermos na palavra do Senhor. Jesus disse, estareis convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glórias a Deus, aleluia. Ele também disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Ele também disse, meus queridos irmãos, que ia para o Pai, mas enviaria o Consolador, o Espírito de verdade, que vos ensinará e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho falado. E ele ainda disse mais, ficar em Jerusalém até do alto ser revestido de poder. Jesus ainda disse, fareis obras maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Meus queridos irmãos, essas palavras são palavras de verdade, aleluia. E se nós não temos visto algo mais de Deus em nossas vidas, se nós não temos visto, meus queridos irmãos, coisas grandes acontecer, aleluia, a culpa é nossa, aleluia, porque a incredulidade impede a operação de Deus na vida do crente, aleluia. Crente vazio, crente alheio à palavra, crente que não ora, não busca, aleluia, está desinteressado das coisas de Deus, aleluia. Se der para fazer, ele faz, se não der, não faz, aleluia. Não quer saber de esforço, não se esforça, porque as coisas de Deus, meus queridos irmãos, é alcançada com esforço. Jesus disse, porfiai por entrar pela porta estreita. Louvado seja Deus. Mas os crentes atuais, meus queridos irmãos, qualquer dificuldade é motivo para recuar, qualquer coisinha é motivo, aleluia, para desanimar, aleluia. Mas não era assim no passado, não. Crentes, se tivesse de caminhar, aleluia, quilômetros e quilômetros, eles iam, aleluia. Deus disse para Moisés, sobe no monte,
meu irmão, para ter coisas de Deus em nossas vidas, para ter as bênçãos de Deus, a operação de Deus, para ser cheio do Espírito Santo, tem que subir ao monte, aleluia, tem que receber, aleluia, de Deus, aleluia, a sua bênção, aleluia, receber a unção, a graça, o poder, mas para isso tem que se esforçar, tem que caminhar, aleluia. Nós vemos no Antigo Testamento que todas as vezes que alguém iria receber algo de Deus, Deus mandava, aleluia, caminhar, aleluia. Deus deu para Elias o alimento e ele comeu aquela comida, e Deus disse: com esta comida tu caminharás 40 dias, e foi lá depois de caminhar 40 dias que ele subiu no monte, é que Deus o tirou de dentro da caverna e chamou a Elias, aleluia, fez primeiro ali um terremoto para que ele saísse da caverna, enviou ali um vento que cortava até as pedras, aleluia, ele procurou a Deus no vento, Deus não estava no vento, aleluia, daqui a pouco se levantou um fogo no meio do deserto, ele chegou perto do fogo, mas Deus não estava no fogo, mas veio uma voz mansa e suave e disse para ele: o que tu faz aqui, Elias? O que tu faz aqui? Aleluia. E ali Elias falou: só ficou eu para o profeta. Deus disse: não, ainda existe 7.000 que não dobraram o teu joelho a Baal. Agora vai, desce e diz para Acabe: assim diz o Senhor. E ele desceu confiante, meus queridos irmãos, foi renovado, aleluia, porque ele estava assim, meio chocado com a sua própria ação, de que alguém chegou e disse para ele: olha, Jezabel falou que vai mandar um grupo vir cortar a tua cabeça, e ele correu, irmão, aleluia, da situação. Aquele homem que já tinha pedido fogo para descer do céu, vieram 50 prender ele, disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma tu e teus 50, e consumiu. Veio outro grupo de 50, e depois, irmão, só porque veio ali um boato de que a mulher ia mandar os soldados cortar a sua cabeça, ele correu. Aí, meus queridos, ele vendo o que fez, ficou ali triste, disse: Senhor, eu não sou melhor do que meus pais, eu prefiro até morrer, aleluia, porque realmente né, irmão, aleluia, desagradar a Deus é melhor morrer primeiro, aleluia, é melhor morrer primeiro do que desagradar a Deus, aleluia, é verdade. Eu já ouvi muitos crentes dizer isso: eu prefiro que Deus me leve antes do que perder a fé. É verdade, isso é um sentimento, meus queridos irmãos, de quem valoriza mais as coisas de Deus do que a sua própria vida. Louvado seja Deus. Esse é o sentimento do verdadeiro crente. Ele não teme a morte, ele não teme, meus queridos irmãos, nada. O apóstolo São Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas infelizmente basta uma fomezinha, alguns crentes já estão correndo, aleluia, basta apontar uma espada, ele já corre, aleluia, não quer saber de luta, não quer saber, aleluia, de pagar preço, foge por qualquer coisa, desanima por qualquer coisa. Mas, meus queridos irmãos, é tempo de levantar a cabeça, é tempo de olhar para cima, de onde vem a nossa redenção, é tempo, aleluia, de deixar as coisas, aleluia, que para trás ficam, deixar para lá a incredulidade, a frieza, a mornidão, as coisas desse mundo, aleluia, e buscar o Senhor, aleluia, enquanto se pode achar, porque, meus queridos irmãos, em breve a trombeta vai soar, e quem estiver como estava Eliseu, indo atrás, não deixarei, aleluia, e não te deixarei, aleluia, de forma nenhuma, não, fica aqui em Jericó, que eu vou descer o Jordão, vive a tua alma, que eu não te deixarei, e não, aleluia, deixou, perseverou, aleluia, até receber o que ele queria. Meu querido irmão, se nós queremos mais de Deus, aleluia, nós temos que perseverar, nós temos, aleluia, que ir atrás, aleluia, se tiver de ir a Jericó, vamos, se tiver de andar, aleluia, quilômetros e chegar, aleluia, até o Jordão, nós vamos fazer isso, porque, meus queridos irmãos, é necessário saber que o nosso Deus quer abençoar, aleluia, o Senhor quer fazer milagre, mas nós temos que crer, nós temos que, aleluia, estar prontos, aleluia, para que quando o Senhor puder nos usar, Ele nos usar. Louvado seja Deus. Vai dizer: mas se Ele puder, é sim, porque, meus queridos irmãos, Deus, o que Ele quer, Ele faz, glórias a Deus. Mas se tem incredulidade,
Deus não vai operar. Deus não opera, meus queridos irmãos. Aleluia. Sabe por quê? Porque se tiver incredulidade, Ele não vai querer operar. Porque Ele não vai dar respaldo à nossa frieza. Ele não vai dar respaldo à nossa, aleluia, apostasia. Aleluia. Eu escutei uma certa vez, agora há pouco tempo, um crente com a vida toda torta, né? Só porque ele falou alguma coisinha lá de Jesus para alguém e a pessoa chorou. Aí ele disse, e ficou falando como se tivesse sido usado por Deus. Eu disse para ele, meu amigo, aleluia, a questão não é essa, a questão é o poder da palavra. Aleluia. Mesmo que um gato abre a boca e pregue, aquela pessoa vai ser tocada, porque a palavra é que faz a diferença. Deus usou aquela jumenta para falar com o profeta, e o profeta tomou o impacto porque foi Deus que estava usando a jumenta. Então, meus queridos irmãos, se Deus usou a jumenta, Ele usa quem Ele quiser. Eu já ouvi falar, meus queridos irmãos, até de pessoa não crente ser usada por Deus para falar para uma pessoa que era crente, e aquela pessoa despertou porque viu que Deus usou aquela pessoa nem sabia, mas Deus usa quem Ele quer. E usou aquela pessoa, não tinha outra, usou aquela pessoa que não era crente e falou para ele, mas vem cá, e trouxe uma exortação e ele despertou com aquilo, aleluia. Então, meus queridos irmãos, é o poder da palavra, aleluia. Mas o crente que está cheio do Espírito Santo, aleluia, sempre está pronto para ser usado por Deus. Deus está sempre pronto, meus queridos irmãos, a fazer algo diferente. Por isso que no passado, aleluia, e os crentes de hoje ficam olhando para o passado, né? E dizem, mas havia cura divina, paralítico levantava. Eu fui numa igreja, né? Aleluia, que tinha lá um salão, uma sala, onde tinha cadeira de roda, muleta guardada lá, porque pessoas que eram curadas durante os cultos, né? Então a pessoa entrava lá com a muleta, saía sem a muleta. Por quê? Porque foi curado. E eles guardavam a muleta como testemunho, aleluia, do milagre. E tinham vários lá guardados naquela sala, aleluia. E hoje, meus queridos irmãos, aleluia, não acontece mais essas coisas. O que está faltando? O que está faltando é a igreja voltar ao primeiro amor, aleluia, louvado seja Deus, voltar aos marcos antigos, deixar para lá, meus queridos irmãos, as coisas desse mundo, deixar para trás, aleluia, todo o sentimento humano que nos atrapalha nos aproximar de Deus, deixar para lá a vaidade, aleluia, deixar para lá, meus queridos irmãos, aleluia, sentimentos pequenos, amando a si mesmo. O Senhor Jesus Cristo disse para aquele que queria segui-lo, mestre, eu quero te seguir, negue-se a si mesmo. A coisa mais difícil que tem, meus queridos irmãos, é negar-se a si mesmo. Só mesmo quem é cheio do Espírito Santo é que tem essa condição, porque o Espírito Santo é que consola, o Espírito Santo é que faz a obra, o Espírito Santo é que nos muda, o Espírito Santo é que lava os nossos corações, é o Espírito Santo que acende, aleluia, a nossa lamparina, é o Espírito Santo, aleluia, que enche o nosso vaso de azeite, é o Espírito Santo que comanda a igreja, é que nos leva de um lado para o outro. Louvado seja Deus, é que faz a diferença, e Ele só faz para melhor, aleluia. O que Deus faz na nossa vida sempre é melhor. Alguém acha que vai ser pior, aleluia. Alguém diz uma certa vez, mas se eu seguir a Deus, aleluia, tudo que está escrito vai ficar difícil, porque nós estamos no século 20, nós estamos no tempos modernos, nos tempos, aleluia, que tudo agora é diferente, aleluia, a maioria faz isso, a maioria faz aquilo, aleluia, temos que seguir a maioria. Meu querido irmão, esse tipo de pensamento vai de encontro, aleluia, à palavra de Deus, porque os verdadeiros seguidores do Senhor não é aqueles que vão com a maioria, não, aleluia, é o que vai com a minoria. Agora tem uma coisa, a minoria, aleluia, sempre, aleluia, vai prevalecer, esta minoria sempre vai estar vitoriosa, esta maioria sempre vai ser referência, louvado seja Deus. Tinha um grupo de irmãs que oravam, né, aleluia, numa igreja ali em Jacarepaguá, eram uma meia dúzia de irmãs que estavam sempre ali orando, e começou, meus queridos, Deus fazer maravilha, aleluia, e daqui a pouco começou a vir crentes de outras igrejas, aleluia, para ali participar da oração, vinha da igreja presbiteriana, vinha da igreja metodista, aleluia. Até uma certa vez eu falei para um casal, né, que estava indo para lá, eu disse assim, nós estamos indo para a igreja agora, estamos com um pouco de pressa. Aí eu terminei de atender, eu falei, mesmo, que bom, vocês vão buscar o Senhor, nós vamos lá na igreja tal, da Assembleia, porque lá, eu falei, mas vem cá, mas não estou entendendo vocês, se vocês são da igreja tal, por que não buscam na igreja de vocês? Não, lá é diferente, irmão, aleluia, aonde Deus está é diferente, aleluia.
O crente que é cheio do Espírito Santo, meus queridos irmãos, alguns podem dizer que é fanático, que é isso, que é aquilo, não sei o que, está ficando velho, está ficando aquilo, mas meu querido irmão, pode saber que quando a coisa aperta, eles vão buscar, aleluia, aqueles que estão buscando ao Senhor, aqueles que estão fazendo a diferença, porque, meus queridos irmãos, mais um na multidão já tem até demais, né? Aleluia, Deus quer crentes, aleluia, quer levantar nesses últimos dias, crentes que estão dispostos a fazer a diferença, aleluia. Elias se apresentou, Deus usou, Eliseu foi atrás, não, eu quero porção dobrada do teu Espírito sobre mim, aleluia. E aqui diz a palavra do Senhor, meus queridos, que ele fez uma pergunta: aonde está o Deus de Elias? E Deus logo lhe respondeu, né? Como se tivesse Deus dizendo: eu estou aqui. Glórias a Deus, aleluia. Atravessou o Jordão, e diz aqui a palavra do Senhor, irmãos, que quando chegou junto aos filhos dos profetas, eles disseram para ele: olha, realmente sabemos que ele foi elevado sobre a tua cabeça. Eles já sabiam disso, eles mesmo disseram: sabemos que o teu Senhor será elevado sobre a tua cabeça. E Eliseu disse o quê? Eu bem o sei, calai-vos. Deus já tinha revelado aos filhos dos profetas também. Mas eles não estavam, meus queridos, entendendo ou aceitando que ele foi levado para o céu. Eles não estavam entendendo isso. E Eliseu disse, né, que eles não perdessem o tempo deles e ficar procurando. Diz: ah, mas deve estar no monte, deve estar no vale. Incredulidade é uma coisa tremenda, né, irmão? A revelação de Deus é muito superior do que a visão humana. Louvado seja Deus. E isso está acontecendo até mesmo no arrebatamento da igreja, né? No tocante, quando se fala do arrebatamento da igreja, tem muitos que duvidam, que acham que é uma coisa distante, uma coisa que não vai acontecer. E a própria palavra diz, né, que nos últimos dias, o apóstolo São Paulo diz, né, que haveria escarnecedores que diriam: não, está tudo como era antes, desde o princípio da criação, está do mesmo jeito, nada muda. Mas, irmãos, Deus não tarda a sua promessa. A palavra só nos diz, meus queridos irmãos, que o nosso Deus, ao seu tempo, Ele cumpre a sua palavra. Sempre cumpriu. Nunca, nenhuma palavra de Deus deixou de ser cumprida, irmão. Aleluia. Nunca houve promessa de Deus que não se cumprisse. A situação é o tempo. O tempo, meus queridos irmãos, é um dos inimigos do crente, né? O tempo é um dos nossos inimigos. Por que os nossos inimigos? Por quê? Porque o tempo, meus queridos, pode mudar muitas coisas, né? O tempo pode nos fazer, né, ir se esquecendo das coisas de Deus. O tempo nos faz esquecer muitas vezes das promessas de Deus. O tempo vai passando, né, e muitas vezes vem a acomodação. Por isso é necessário, meus queridos irmãos, perseverança. Perseverança. Glórias a Deus. Aonde está o Deus de Elias? Ele está aonde, em primeiro lugar, aonde há santidade. Sem santidade não vai ter a presença do Deus de Elias. E quem é o Deus de Elias, irmão? Não é o Deus do Antigo Testamento, é o do Novo também. É o mesmo Deus. É o mesmo. Glórias a Deus. Tem grupos aí que querem fazer uma distinção do Deus do Antigo Testamento para o Deus do Novo Testamento. Não há diferença nenhuma, é o mesmo Deus. Mudou a dispensação, nós estamos na dispensação da graça, né? Mas a dispensação da graça, meus queridos irmãos, não extingue, né, essa exigência de Deus, de santidade. Eliseu perguntou: onde está o Deus de Elias? Ele está em primeiro lugar, onde há santidade. Glórias a Deus. A palavra diz: santidade convém à minha casa, diz o Senhor. Glórias a Deus. Então a santidade, meus queridos irmãos, a separação do pecado, a separação, aleluia, das coisas deste mundo, é algo que Deus não abre mão. Louvado seja Deus. Por isso o Senhor Jesus Cristo várias vezes disse, aleluia, vais e não peques mais. Glórias a Deus. Então, se não fosse para se santificar, chegava ali, por exemplo, aquela mulher pega no ato adulterando, né, o Senhor livraria ela das pedradas, e o Senhor perguntava: ninguém te condenou? Não, Senhor. Então vai, minha filha, vai, tá bom, tudo bem, qualquer coisa me procura aí que eu dou um jeitinho na tua situação. Não, Jesus não disse isso. Ele disse: vais e não peques mais. Glórias a Deus.
Assim aconteceu com Maria Madalena, a qual o Senhor expulsou dela 7 demônios. Por que Maria Madalena tinha 7 demônios, irmão? Já viu que devia ser bem, né, pecadora. Então acumulou 7 tipos de demônios, e a Bíblia diz que o Senhor expulsou dela 7 demônios, né? E assim foi. Assim também aconteceu com o gadareno. Glórias a Deus, quando o Senhor repreendeu aquela quantidade de demônios que havia ali, aquela legião de demônios, a Bíblia diz que os demônios saíram, entraram nos porcos, né? E os porcos não gostaram e se precipitaram, né? Aquele homem ficou liberto, e diz a palavra do Senhor que ele, quando foi liberto, o Senhor o deixou assentado, vestido e no seu perfeito juízo. E ele disse para o Senhor: Senhor, eu quero te seguir, eu quero ir contigo. Eu disse: não, vai e volta para os teus e conta-lhes as quão grandes coisas fez o Senhor por ti. Glórias a Deus, aleluia, coisa maravilhosa, né? E com certeza isso aconteceu, né? Glória a Deus. Foi com certeza no meio lá dos seus, deve ter se assustado: cadê os demônios, o que houve, que está diferente, onde é que você arrumou essa roupa? Corria pelos montes aí nu, né? Uivando como lobo e atacando as pessoas, arrebentava as cadeias. O que houve? Não, Jesus me libertou daqueles demônios, e eu vou contar para vocês as quão grandes coisas fez o Senhor por mim. Glórias a Deus. Fui liberto dos demônios. Eu estava nu, mas fui vestido. Irmãos, eu sei, e todos aqui quando aceitaram a Jesus, ninguém estava nu não, de roupa, mas espiritualmente nós estávamos nus, não é verdade? Estavam desnudos da graça de Deus, das vestes espirituais, nós estávamos nus. Aquele gadareno fisicamente estava nu, e espiritualmente também, mas depois, quando Jesus, aleluia, fez a obra na sua vida, diz a palavra do Senhor, aleluia, que o Senhor o deixou ali, né? Quando Jesus foi embora, o deixou vestido, aleluia, assentado. Assentado fala, meus queridos irmãos, de estar tranquilo, aleluia, porque o crente, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, ele está tranquilo quanto à sua salvação, aleluia. A palavra nos fala que das armaduras de Deus, a primeira dela, ou uma que fala do capacete da salvação. Isso quer dizer o que, meus queridos irmãos? A certeza de salvação. O crente, ele tem, aleluia, certeza de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele homem foi deixado ali, né, vestido, assentado, glórias a Deus, aleluia. Isso fala de estar assentado, aleluia, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, louvado seja Deus, e também no seu perfeito juízo. Meu querido irmão, crente que deixa as coisas de Deus pelas coisas do mundo, não está no seu perfeito juízo não. Crente que está deixando as coisas de Deus, meus queridos irmãos, aleluia, e procurando as coisas do mundo, a amizade do mundo, aleluia, buscando as coisas desse mundo, não está no seu perfeito juízo não, porque quem está no perfeito juízo, aleluia, ele sabe o Deus que ele serve, aleluia, ele sabe que Jesus vai voltar, ele busca as coisas de Deus, ele tem sede de Deus, aleluia, ele consagra a sua vida. Esse é o perfeito juízo. Irmão, eu quero esse perfeito juízo? Quer? Então busca no Senhor, porque Jesus Cristo, ele é aquele que nos dá o perfeito juízo, entendimento da palavra, entendimento da vontade de Deus, aleluia. Ele transforma a nossa vida. Por isso que ele disse para Nicodemo: é necessário nascer de novo, e para nascer tem que ser da água e do Espírito. Da água por causa da palavra, a palavra é a água, aleluia, do Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Aonde está o Deus de Elias? O Deus de Elias está aonde há fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nos dias, meus queridos irmãos, que nós estamos vivendo, a fé, aleluia, é algo que está faltando na vida de muitos. Há a fé para a salvação, claro, mas e a fé? A qual, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo disse que pela fé, aleluia, e a fé o Senhor comparou como grão de mostarda. Por quê? Porque é um grão tão pequenininho, mas que produz, né, uma planta, uma árvore tão grande. Quer dizer, de todas as sementes que existem,
A mostarda é o que tem a menor semente e proporciona uma árvore que, em relação ao tamanho dela, é muito grande. É lógico que existem sementes maiores, como do abacate, que produz uma árvore muito grande. Mas em relação ao tamanho da semente, para o tamanho da árvore, o Senhor comparou como o grão de mostarda, muito pequenininho, mas que produz, aleluia, uma grande árvore, em relação ao tamanho, né, do grão de mostarda. Então assim deve ser a fé, irmão. A fé, ela deve evoluir. A fé, ela deve crescer. Louvado seja Deus. Ela não pode se limitar, meus queridos irmãos, apenas com aquela fé, né, inicial. Aquela fé que nos leva à salvação, aquela fé que nos faz crer no Senhor, a fé básica. Mas nós devemos alimentar a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. Isso é no tocante à salvação e no tocante também, meus queridos irmãos, aleluia, as coisas grandes que Deus pode fazer através de nós, né? Então, ouvindo a palavra, meditando na palavra, vendo as maravilhas que Deus fez, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e nós começamos a buscar os dons espirituais, aleluia, porque a Bíblia diz que nós devemos buscar os dons, irmão. O dom não vem assim, né? Eu estou ali caminhando, atravessando a rua e recebi um dom, participo do círculo de oração, já saio lá com 2, 3 dons, né? Não é assim não, irmão. O dom, ele é dado conforme nós vamos buscando. É lógico, estando no círculo de oração, estando no culto, estando na leitura da Bíblia em casa, tirando período de oração. Deus vai dando os dons, tudo bem, mas tem que buscar os dons. Não vem assim, não, né? Eu aceitei a Jesus e vem os dons, o Senhor vai me dando. Aí dá quando Ele quiser. Se não quiser dar, também não dá. Vai receber nunca, porque nós temos que pedir, meus queridos irmãos. A Bíblia diz: pedir, dar-se-vos-á. Glórias a Deus. E Deus sempre tem um talento para alguém. Se alguém acha que não tem, irmão, não perca seu tempo e ficar achando isso. Você tem, porque a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que aquele servo recebeu um talento. Então nós entendemos nessa parábola que todos nós recebemos de Deus pelo menos um talento, aleluia, o crente tem. E às vezes tem 2, 3 e nem sabe. Sabe por que não sabe? Porque não pratica, não coloca em prática, não se apresenta, né, para fazer a obra de Deus. Porque, meus queridos irmãos, é no caminhar, aleluia, na prática, que as coisas vão acontecendo em nossas vidas, aleluia. É como o dínamo, quanto mais gira, mais ele vai fornecendo energia, aleluia, para a bateria. Assim também é na vida espiritual. Quanto mais nós praticamos, quanto mais nós andamos com Deus, mais e mais Deus vai nos dando. Jesus mesmo disse: aquele que tem, aleluia, louvado seja Deus, mais lhe será dado. Agora, aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Louvado seja Deus. Então, se temos, meus queridos irmãos, vamos usar para a glória de Deus, vamos buscar, aleluia, praticar, aleluia, aquilo que Deus nos deu. Se temos um talento, vamos, aleluia, praticar esse talento, vamos granjear esse talento, aleluia, e Deus vai dar, meus queridos irmãos, aleluia, um crescimento, porque um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento vem de Deus. Se você quer crescer, meus queridos irmãos, aleluia, eu quero crescer, irmão, então busca, pede, pratique a palavra, faça a obra do Senhor, dá testemunho do Evangelho, porque quanto mais nós abrimos a boca e o Evangelho sai da nossa boca, mais nós recebemos lá do céu, aleluia, o alimento, aleluia, para nossas vidas, porque assim Jesus disse: aquele que bebesse dessa água, seria nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então o crente cheio do Espírito, quando abre a boca, sai a palavra, a água viva, a água que transforma, a água que lava, a água que faz, meus queridos irmãos, o mais sujo pecador, aleluia, lavado pelo sangue do Cordeiro, pela água da palavra, através do crente, aleluia, que está disposto a fazer a obra do Senhor, a fazer a vontade de Deus, se submeter à vontade do Espírito Santo, porque Deus faz a diferença, aleluia. Eliseu perguntou: aonde está o Deus de Elias? E Deus mostrou: estou aqui. Deus está aqui, meu querido irmão, Deus está na tua vida. Não deixe esfriar a fé, não desanime,
vai em frente. Não adianta você andar de um lado para o outro, aleluia, achando que o outro vai fazer a diferença na tua vida. Aleluia, se a irmã orar por mim, a coisa vai acontecer. Não, vai acontecer se você quiser, se você buscar. A porta está aberta, aleluia. Aquele que pede, recebe. Jesus disse: entra na tua casa, entra no teu quarto, tranca a porta e ora em secreto ao teu Pai que está no céu, e teu Pai que está no céu te recompensará. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aonde está o Deus de Elias? Aleluia, o nosso Deus é o mesmo, irmão. Jesus não mudou, Ele é o mesmo, continua revelando, continua, aleluia, fazendo maravilha, continua levantando, aleluia, o doente, o enfermo. Deus quer, aleluia, nesses últimos dias, levantar um povo, no meio de um povo, aleluia, no meio da igreja. Deus vai levantar um grupo para anunciar para aqueles que estão frios, desanimados, e o nosso Deus ainda é o mesmo. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. As virgens logo a perguntar: dado o teu azeite, e de comprai com quem tem para vender. Aleluia. Deus ainda tem para vender, irmão. Então tá bom, irmão, eu vou lá no banco pegar um empréstimo, então eu vou pegar meu dinheiro na caderneta e vou comprar. Tem para vender, mas não é com dinheiro e nem preço. Deus disse através do profeta de Isaías: vinde e comprai, sem dinheiro. Aleluia. Então como é que se compra, irmão? Cartão de crédito? Então não. Como é que se compra? Pagando o preço. Aleluia. Um propósito. Aleluia. Porque, irmão, tudo começa quando o crente quer. Deus não vai fazer nada se você não quiser. Glórias a Deus. Mas se você quer, Ele vai fazer. Se você deseja, Ele vai te conceder. Porque isso é a fé, irmão. A fé começa aí. Aleluia. Em eu crer que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu crer que Deus, aleluia, vai operar o impossível. Eu creio. Por isso que a fé é como grão de mostarda. Quando ela é plantada, se transforma numa grande árvore. Glórias a Deus. Então plante a fé no coração, irmão. Aleluia, glórias a Deus. Toma uma posição, toma, aleluia, uma decisão. É tempo de mudar. Glórias a Deus, aleluia. É tempo de mudança. É tempo, aleluia, de dizer como disse Eliseu: onde está o Deus de Elias? Faça esse desafio na tua vida. Não é desafiar a Deus como alguns falsos profetas dizem: não, desafia a Deus. Não vai fazer isso que você vai quebrar a cara. Certo? Desculpa o português claríssimo. Mas faça um desafio a você mesmo. Glórias a Deus. E Deus vai te honrar. As coisas velhas vão passar. Aleluia. Aquilo que impede, aleluia, vai cair por terra. Aleluia, porque o nosso Deus, Ele ainda é Deus. Aleluia. Eliseu disse para as pessoas lá da corte do rei, quando o rei abriu a carta do rei da Síria, rasgou as vestes e disse: sou eu Deus para curar esse homem da lepra? Se referindo a Naamã. Eliseu, quando soube da notícia, chamou alguém e disse: vai lá e diz para o rei, manda o homem para cá, que vocês vão ver que ainda há profeta em Israel. Quem quer ser profeta de Deus? Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, irmão, ainda há Deus em Israel. Glória a Deus, aleluia. Ainda há Deus no meio da igreja. Aleluia. O nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou. Quem mudou fomos nós, mas Ele é o mesmo. Aleluia. E Ele continua fazendo maravilhas no meio do seu povo.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Senhor Deus, que a Tua palavra, Senhor Deus, aleluia, a qual Tu nos deste nesta tarde, foi anunciada, Senhor. E essa palavra, aleluia, começa cortando do púlpito até a portaria, Senhor. Aleluia. Pai amado e santo, que possamos atentar, Senhor Deus, para esta palavra. Aleluia. Tempo de decisão, porque o tempo está acabando. A igreja está para ser arrebatada. Aleluia. E nós queremos, Senhor, ser pegos, aleluia, preparados, porque bem-aventurado o servo que quando o seu Senhor vier, o achar fazendo assim. Ó Deus, que Tu possa nos achar fazendo assim. Aleluia, nos achar fiéis, Senhor. Aleluia, nos achar, aleluia, animados, aleluia, na Tua presença, com propósito, aleluia, de crescer, de buscar, aleluia, mais e mais de Ti. Ó Deus amado, fala aos corações nesta noite. Aleluia, que haja, Pai amado, nesta noite, aleluia, o entendimento da Tua palavra. A palavra não é minha, a palavra é Tua, Senhor. Ó Deus, que nesta noite, Senhor, aleluia, os corações estejam abertos para a Tua palavra, que os entendimentos, aleluia, estejam abertos, que tudo que é humano, tudo que é sentimento carnal, tudo que é sentimento maligno, tudo aquilo que é humano, que nesta noite caia por terra, e que apenas Teu Santo Espírito, Senhor, possa falar aos corações nesta noite, ó Deus, aleluia. Pai amado e santo, em tudo Te agradecemos, em tudo nós Te louvamos e Te pedimos a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Te agradecemos, Senhor, por esta noite. Agora, Senhor Deus, nos conduz em paz e segurança aos nossos lares. Nos concede, Senhor, uma semana de bênção, de vitória, de comunhão contigo. E que haja, Senhor Deus, aleluia, bênçãos espirituais para todos aqueles, aleluia, Teus servos, que nesta noite saírem daqui, aleluia, meditando nesta palavra, aleluia, desejando mais e mais de Ti. Deus amado e santo, Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E a vitória é nossa. E operando Deus. Amém. Cumprimento seu irmão do lado com a paz do Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia.